Olá, tudo bem? Demorei um pouquinho para conseguir entrar, mas consegui, graças a Deus. Foi um pouco mais difícil do que o normal hoje. Eu não sei por quê, mas hoje eu vou ter um prazer enorme de conversar com um grande amigo, um ator sensacional, maravilhoso, meu querido Petrônio Gontijo. Com Petrônio. Vocês estão me escutando bem? Estão? Hello! Alô, Petrônio Thiago. querido! Tá bom, rapaz? Nossa, foi Conseguimos. difícil. Pois é. Normalmente É, entra rápido e hoje eu demorei um pouquinho para conseguir entrar. são essas coisas da internet, né? A gente É, sempre tá na perdão mão, às vezes. pelo atraso. Imagina, querido, imagina. Tô vendo Ah, tantos rapaz. fãs da gente aí, ó, Marfredo. O pessoal que Olha que torcia pela legal. Marta e pelo Marta e Fredo nos Fredo. botões. É, Foi quando começaram muito a fazer legal. essa coisa de unir os nomes, né? Não Sim, tinha sim. isso muito antigamente. Depois começaram essa coisa de unir os nomes dos casais Dá uma chipada no casal, é né? a chipada, a famosa É chipada. isso, é isso. Você tá Muito bem, meu legal. querido? Como é que você Tô tá? bem, Conta. Thiago, tô bem, tudo certo. Estamos aqui em São Paulo, atravessando a pandemia com responsabilidade, sem aglomerações, usando máscaras e, enfim, e torcendo pela vacina, né, para chegar logo para Deus permita que todo passe mundo. essa fase tão Exato, difícil, né? Tem exato, sido um momento muito diferente para todos nós, especialmente para o teatro, né? Você que é um homem do teatro exatamente, né? também, além de ser da televisão e do cinema. Sim, sim. O teatro a gente não pode fazer, porque a aglomeração, ele depende da união do público, das pessoas estarem juntas, né? Também uma pulsação, uma torcida, né? Que está ali sentada na plateia para ver uma coisa boa. Então, a gente tem que esperar. E como é que surgiu esse seu amor pelo teatro, pelas artes cênicas? Ah, Tiago, isso começou desde cedo, desde que eu me entendo por gente. Com 2 anos de idade, eu comecei a fazer teatro na 2 anos na escola da minha irmã. Depois fiz teatro na minha escola, quando eu entrei para a escola. E quando eu fui prestar vestibular, eu me lembro que eu tentei outras coisas na época, me interessar por outras coisas, porque a gente sabia que era uma profissão difícil, né, instável. Mas eu acabei vindo para São Paulo na época, fui na USP e acabei ficando com o pessoal de teatro da EAD. Acabei me enturmando ali. Quando eu voltei para Minas, o pessoal percebeu. Minha mãe falou para mim: vai fazer vestibular para artes cênicas. E foi o que eu fiz. Prestei na Unicamp, primeira turma, e foi aí que começou toda a história. Então você teve apoio da família, não foi difícil convencer sua família? Como foi isso? Havia um certo temor de todo mundo, mas rapaz, eu já ensaiava em praça pública, a gente não tinha lugar para ensaiar, um estabelecimento, um galpão para ensaiar, então a gente ensaiava na praça, ensaiava onde dava, na minha cidade, em Varginha, no interior de Minas Gerais, e assim eu fui me formando, foi uma coisa natural que foi acontecendo, e eles perceberam. Quando perceberam, já era do teatro, eu já era dos palcos, e eles viram que eu já tinha feito a minha escolha. Eu só fui apoiado, e eu lembro do meu pai, eu tinha 17 anos, eu tinha acabado, eu fui o único vestibular que eu prestei para artes cênicas na Unicamp, e passei. E eu lembro que meu pai uma vez virou para mim e falou assim: ontem eu ouvi o Francisco Guarnieri falar na rádio do Dia Internacional do Teatro. Aí eu falei: pai, é Gianfrancesco. É, e ele fala: foi bonito, foi bonito. E, e foi a partir daí que eu comecei a fazer teatro. Foi a partir da bênção dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Que maravilha. E como é que É. foi esse tempo de EAD?
que você guardou dessa época? Os grandes professores, os grandes mestres, as grandes descobertas? Eu acabei prestando para a Unicamp. Para a E Unicamp. eu tinha me inteirado com o pessoal Ah, da entendi. EAD quando eu estive em São Paulo. Entendi. Você era amigo E do pessoal da EAD, mas aí você acabou fazendo o Unicamp. isso. Aí Ah, entendi. eu prestei para a Unicamp. E era a primeira turma. Era uma turma muito forte. Eram uns 25 escolhidos ali. Era que conseguiram passar no vestibular da Unicamp, não zerar em nenhuma prova, né? Porque a gente era de humanas, então tinha mais dificuldade, muita gente tinha mais dificuldade com matemática, com física. E então eu lembro eu fiz na minha prova eles não usam black tie do Gianfrancesco Francesco Guarnieri, Guarnieri. que depois eu tive a honra de fazer 3 novelas com ele. Que E maravilha. sempre contei essa história. E a vida é muito bonita, né? Imagina, depois passar fazendo o Tião do Eles Não Usam Black Tie e logo depois ter a oportunidade de trabalhar com ele. Com o próprio, né? Que botou Com o próprio. a alma do brasileiro, né? Exatamente. Aquele pessoal ali Exatamente. do Teatro de Arena, eles tinham essa missão, né? De colocar a Exato. alma do brasileiro em cena. Exato. E a vida tem esse humor, né? Esse bom humor. Eu fui estrear depois profissionalmente no Teatro de Arena com uma peça que o Adilson Barros dirigiu, que chamava Deixe Estar. E quando eu entrei no Arena e fiz toda a ligação de que eu tinha passado no vestibular com o Tião do Eles Não Usam Black Tie, e logo depois conheci o Gianfrancesco, eu me senti apadrinhado pela vida, agraciado por toda essa armação que a vida me proporcionou para que eu seguisse minha carreira e E encontrasse você é pessoas legais. muito abençoado mesmo, né, Petrônio? Muito. Ô, Porque Tiago, a sua carreira é brilhante, você é um ser iluminado, realmente. que bom. Você Muito sabe iluminado. uma coisa que foi legal nessa história da minha carreira? Eu fui com a minha irmã, eu tinha 14 anos, eu vou contar, já te contei, eu vou contar para o pessoal Tá que está bom. assistindo. Eu fui com a minha irmã para o Rio de Janeiro e eu estava naquela, pô, essa profissão é instável e tal, mas eu quero tanto seguir carreira. E será que eu dou conta? Será que eu tenho talento para isso? Será que eu realmente sou um ator, sou um artista? Talvez seja apenas uma vontade, eu não tenha isso no sangue. E aí eu fui com a minha irmã, eu tinha 14 anos, assistir teatro profissional no Rio de Janeiro. E nós vimos 3 peças. Nós vimos Evita, que estava em cartaz com a Cláudia, Mauro Maravilhosa. Mendonça, Carlos Augusto, uma turma incrível. E depois fomos assistir A Eterna Luta entre o Homem e a Mulher, com a Tetê Medina e o Jonas Bloch. Uhum. E a peça que mais me pegou, né, nessas 3 que nós vimos, foi uma peça que chamava Adorável Júlia, que tinha um menino da minha idade no palco. E eu falei, cara, tem um cara da minha idade ali, eu Com a acho que eu Marília Pêra. posso dar conta disso. Com a Marília Pêra, uma turma incrível, depois fiquei amigo do Fábio Junqueira, que fazia, da Dora Pellegrino, e de um rapaz que estava no palco que chamava Tiago Santiago. E É. hoje nós estamos aqui fazendo essa live, e lá no começo você fez parte da minha história, você fez parte da minha opção por essa carreira, o que me deixa muito orgulhoso e muito feliz de ser seu amigo. Ah, eu fico muito feliz também. Sempre que você conta essa história, eu fico radiante de felicidade. É Porque muito legal, né? é muito bom, é muito bom. Eu tenho tenho ótimas lembranças. A Marília foi uma mestra maravilhosa em tudo que se refere à disciplina, foco, busca da perfeição, experimentar muito, sempre vir com uma nova proposta, estar vivo em cena. Então, são coisas ali que eu aprendi que eu carreguei para o resto da minha vida. Graças a Deus. Eu imagino, Tiago, o que deve ter sido trabalhar com ela. Eu acho ela sensacional. Eu acompanhei toda a carreira dela a partir daí e realmente me apaixonei pelo trabalho dela. Imagino o que deve ter sido poder ter estado ao lado dela. E aí, durante os anos da Unicamp, você se formou em artes cênicas ali, você ficou
bem dentro da universidade mesmo, ou você chegou a experimentar trabalhos fora durante esse tempo da academia, Tiago, da Unicamp? sim, ali foi a minha grande experiência, foi onde eu realmente pude experimentar de tudo, pude estudar Brecht, estudar os caras todos, ter aula com o Márcio Aurélio, ter aula com os caras que estavam bombando na época como diretores em São Paulo, e Luiz Otávio Bournier, a turma do Lume, teve um curso do Bournier inesquecível que a gente fez todos os dias durante um mês e meio, das 5 da manhã ao meio-dia. E não podia faltar, se você faltasse, você estava fora. Então, eram situações que realmente colocavam a gente sob pressão, mas que resultavam em coisas artísticas, tinha resultados artísticos realmente maravilhosos. Era o meu primeiro contato com isso, com a criação do ator. Então, ali eu tive essas experiências e teve um curso de extensão universitária, que era paralelo ao curso de artes cênicas, onde eu fiz um texto que era do Paulo Vieira, que chamava Let It Be, Deixe Estar, sobre a geração dos anos 70 em João Pessoa. A peça se passa em João Pessoa. E o Adilson dirigiu maravilhosamente o texto e nós estreamos no Teatro de Arena. Eu conto minha carreira profissional a partir daí, porque foi quando eu ganhei meu primeiro salário. Que maravilha! Foi no Teatro de Arena. Eu Você ainda tinha não tinha me quantos formado. anos? Ali eu tinha 19 anos. Foi exatamente. Foi meu primeiro salário, foi ali, 19 anos. E Salomé, foi quando? Foi quanto tempo depois? Salomé, eu tinha 21 anos. Pouco depois, né? Pouco depois. Eu tinha acabado. Na verdade, foi assim: eu estava no final da Unicamp, eu estava terminando o curso, e o Luiz Fernando Carvalho foi na Unicamp fazer um teste com todos os atores. Naquela época já haviam 4 turmas. E ele me convidou para fazer um especial de fim de ano do Chitãozinho e Chororó. Era uma dramatização, era eu e a Patrícia Perrone, uma atriz linda, que vinha numa boleia de caminhão, e eu via ela na estrada e os dois estavam indo para o show do Chitãozinho. E foi um especial de fim de ano. A partir desse especial, eu fui convidado para fazer um teste para a novela do Gilberto Braga, O Dono do Mundo. Passei, fiz com a Malu Mader, chamou ela de madrinha por causa desse teste, porque ela foi um doce comigo. Eram 200 testes e ela foi ponta firme comigo. Só que aí eu cheguei em São Paulo, vim do teste ainda, e me ligaram, falaram: olha, você passou, mas não é para a novela do Gilberto. Volta para o Rio. Eu voltei. Quando cheguei no Rio, falaram: estamos convidando você para protagonizar a novela das 6, próxima novela das 6, com a Patrícia Pilar. E foi assim que começou. Você começa a gravar daqui 4 dias. Erval Rossando e Ervalzão. Você está pronto? Daqui 4 dias você começa a gravar. E eu falei: estou pronto, Erval. Na verdade, eu não estava nada. Eu aprendi na marra ali o ofício da televisão. Me apaixonei perdidamente pelos estúdios, pelas câmeras, por aquela possibilidade, mas eu era muito cru naquela época. Eu ainda ficava... Eu gastava horas de ensaio, em salas de ensaio na Unicamp. Eu ainda não estava preparado para fazer 30 cenas por dia e no outro dia mais 20. E eu não tinha ainda esse pique, esse molejo, esse savoir-faire do ator de televisão. Eu fui aprender na marra. E foi com o Eval, foi com essa turma, que eu acabei aprendendo Foi sofrido isso? Do que era. Ou foi prazeroso? As duas coisas. As duas coisas, né? Foi sofrido, mas quando acabou eu não queria largar.
Então, eu falei, eu gosto disso aqui, eu quero seguir nisso aqui também. E foi assim que aconteceu. Foi sofrido porque eu não tinha o domínio do veículo, eu não entendia, eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão na minha vida. Eu não sabia que as portas abriam. Para mim, as portas dos estúdios não tinha nada atrás. Aí eu saquei que tinha um corredor, que tinha profundidade, os cenários, nem isso eu sabia. As câmeras Então, cruzadas, qual que era a sua câmera? qual era a minha câmera, tudo isso eu fui aprendendo. Tive muita ajuda de muita gente legal, a Patrícia foi espetacular comigo nessa época, porque ela já tinha manha de cinema, ela já tinha feito Para Viver um Grande Amor e vários trabalhos em TV. Mas ali foi onde eu tive que pegar no braço a profissão e falar, quero Pegou o fazer, quero touro estar à ali. unha. Não consigo Peguei nem toda a unha. imaginar o que é isso, que com 21 anos, pegar protagonista sem nunca ter feito televisão, com o Herval de proa. Exatamente. O Erval era temido, ele era um diretor que as pessoas tinham medo dele. Eu falava, poxa, por quê? Aí depois eu entendi. Porque com você ele teve um cuidado, ele foi. Ele teve. Mas porque você chegava com seu texto decorado, ele via que você estava se esforçando. Porque quando o Herval é assim, se ele vê que era assim, né? Se ele via Sim, que o cara era profissional, que estava ali lutando para fazer o melhor, ele respeitava. Se ele via que o sim, cara estava deixando mais ou menos, não estava estudando seu texto direito, estava displicente, nossa exato. senhora. Não, aí o negócio era esse, eu me esforçava para conseguir decorar todo o texto, e isso para mim já era o grande feito, e passar a naturalidade na TV. Às vezes eu conseguia, às vezes não conseguia. Mas foi muito legal, porque muito tempo depois, vocês estavam fazendo Escravizaura, e Erval mandou me chamar na Record. Falou, quero você aqui. Faz tanto tempo que a gente não se vê, e 10 anos se passaram a partir de Salomé para aquele momento, queria fazer Essas Mulheres, que eram três romances do Zé de Alencar. O que você E fez? ele me chamou e eu fiz. Logo depois, ele faleceu, Foi, uns 2 meses depois. Ele estava implantando Essas Mulheres. é verdade. E, eu fui para a Record através das mãos dele, que foi o primeiro diretor que eu trabalhei. Que bom que vocês ainda tiveram esse ainda que curto reencontro, né? E é Tivemos um porque. encontro bonito, Ah, que bom. foi Ele estava bonito. bem já, com saúde estava bem abalada já nessa época. Sim, sim. Eu levei maior Mas susto quando vi e tal, aquele homem eu não sabia. forte, né? Exato, Ele era exato, tão forte, ele era incrivelmente forte. exato. Um E foi um touro, infarto, né? Foi depois do infarto que ele teve um infarto com aquela história de banco econômico, ele tinha dinheiro lá, ele teve um infarto e depois do infarto ele nunca mais teve a mesma saúde, infelizmente. eu não sabia que era a história do banco, olha só. É, Eu quer sabia que dizer, ele estava coincidiu, debilitado. foi na mesma época, né? Ele ficou muito nervoso com aquela situação e logo depois teve um infarto. E depois do infarto, passou bastante tempo no hospital. E aí Sim, depois ainda teve separação da Nívia e o novo casamento com a Maiara, mas aí já não estava mais sim, na mesma força que ele tinha antes. Mas sim. tão importante nas nossas vidas, né, Petrônio? Tanto na sua quanto na minha. Lembremos Impressionante, é. sempre, né? E de todo mundo, porque foi Herval que trouxe a literatura brasileira para as novelas. Graças É a Deus. verdade. E ele quis fazer de novo. Você vê que o projeto do Essas Mulheres de fazer três histórias do José de Alencar era dele, era uma vontade que ele tinha. Sempre na literatura. É, E com Maiara, com quem eu estreiei na televisão Salomé também. A minha primeira cena que eu gravei foi com a Maiara. E foi ela e o Eval que me chamaram na época que legal. para trabalhar. A vida é realmente surpreendente, né? As coisas, a forma com que as coisas acontecem, se a gente tem olhos para isso, para conseguir observar, né?
É verdade. Vamos, Uhum. vamos aproveitar cada instante dessa vida. Eu Pois é, acredito na Tiago. eternidade, mas enquanto isso vamos vivendo cada instante, porque é o que a gente tem a fazer. Pois é isso, é isso. É o que tem a fazer. Viver a eternidade a cada instante. É. Querido, e depois de Salomé, conta pra mim, como é que continuou tudo? Depois de Salomé, eu vim para São Paulo para fazer. Foi a partir daí que eu comecei realmente a morar em São Paulo e E adotou tive São um, Paulo, né? Você e adotei para sempre. virou um paulistano de coração, assim. Foi. Sempre lembro de você morando em São Paulo. Porque São Paulo tem isso comigo. Eu me lembro, na época que eu estava querendo ser ator e tal, de vir para cá, de ficar amigo do pessoal da EAD. Encontrei, nessa época que eu vinha, eu, Joana Albuquerque, Leopoldo Pacheco, uma turma, Cris Lozano, todos eles ensaiando na EAD. Hoje eu me lembro, eram eles, e são meus amigos hoje. Que E o maravilha. Léo que fez o Seu Leôncio, Sim, querido. querido. E eles estavam lá. Então, São Paulo me puxou nessa época. Eu lembro que tinha aquela livraria ali na Paulista, Belas Artes, que tinha um cinema, Belas Artes, e ali eu comprei meu primeiro livro do Walt Whitman, que meu irmão me deu, colocou na minha mão, e os primeiros poetas, os primeiros caras. Então, São Paulo, para mim, tem essa ligação com a arte. E quando eu chego aqui, eu me sinto amparado e acolhido nessa cidade. Ao invés de me sentir com medo e frágil, essa cidade me fortalece. Então, por isso que eu escolhi viver aqui. Eu amo São Paulo. Quero mandar um beijo para Maria Fernanda Cândido, para Bernardo Velasco e tantos Poxa, amigos que estão aí nos acompanhando nessa live. estão aqui Então, assistindo? então, Beijo para todos. Eu não estou vendo, porque eu não estou enxergando. Eu preciso pôr o óculos para ver aqui. Mas o óculos ele dá não tem um antirreflexo. não, Beijo para todo mundo, queridos. Fê Velasco, meu filho. Fê Amada, com quem eu fiz um texto francês maravilhoso, que era Pequenos Crimes Conjugais. Dividi o palco com ela numa peça linda, linda, linda. estão mandando A vida, coraçõezinhos aí para você agora, para gente. amor, mora aqui, mora aqui, querida. Delícia. Isso é uma das coisas boas da nossa profissão, né? A gente encontra gente maravilhosa, convive, ama. Pois É é, muito bom, né? pois Durante é. aquele tempo da convivência, depois reencontra lá na frente Reencontra e lá na frente como se morasse junto. juntos, exatamente. E fica, né? Aquela ligação que se cria, né? Ela permanece ao longo da vida. Mesmo a gente estando distante, fica Sim. aquela semente de afeto, ela permanece ali, sempre viva ali no Pois coração. é isso, Thiago. O Bernardo vai ser sempre, para sempre, meu filho. A Fernanda vai ser para sempre uma pessoa importantíssima na minha vida, porque a gente dividiu uma peça dificílima de se fazer e a gente se jogou de coração. Então, eu tenho certeza que se eu encontrar a Fernanda ali na frente, daqui 10 anos, a gente vai se abraçar e falar: tivemos uma experiência hard e linda no teatro. Isso Por que que ninguém foi nos hard? tira, Por que que foi difícil? porque era um texto francês grande, de 2 horas de duração, de um cara que finge que perdeu a memória e para descobrir a verdade que a esposa não estava contando para ele. Então era difícil porque ele trabalha com a inteligência do público. É Emmanuel Smith, o autor, Sim. e, ele pede que a inteligência do público esteja presente em cena. E aquela coisa do texto francês, os franceses não têm medo de textos longos, não têm medo de chafurdar na lama, e, e para isso a gente teve muita disponibilidade cênica
e ser muito brother um do outro, ser muito irmão ali em cena, para conseguir segurar essa tensão francesa por 2 horas. Maravilha. Queridão, e você teve um período que você ficou direto na Globo contratado, né? Você estava contratado direto ou eles contratavam você por obra e depois soltavam? Não, eu tive por obra, foi por Por obra, obra, era sempre por por obra, obra. sempre por obra. E esses altos Eu e fiquei, baixos, quando você não está contratado, que a gente fala assim, por hora desempregado, que é o PhD, né? é, Que você fazendo PhD, por hora desempregado. É uma piadinha interna dos atores. ótima essa piada, porque é exatamente esse perrengue. É um perrengue, é instabilidade, é tudo aquilo que eu temia no Teve um momento que você começo pensou em da desistir carreira. e fazer outra coisa? Não, Nunca. não. Teve um momento em que eu voltei para Minas por um mês. E aí realmente foi. Eu falei, será que não deu certo? Mas logo depois eu fui chamado para fazer uma peça em São Paulo e depois fui chamado para emendar com uma novela, na época na Globo, e, e as coisas voltaram a acontecer. Mas eu tive um período, por exemplo, logo depois de Salomé, em que eu passei 3 anos focado no teatro. Eu fiz uma peça do Plínio Marcos, com direção do Emílio de Biasi, com um grandíssimo parceiro que foi o Marco Rica. Nós fizemos Dois Perdidos numa Noite Suja, numa montagem que bombou em São Paulo, no Teatro do Bexiga. E isso me segurou Ficaram um tempão em por um cartaz, tempo, né? mais de 2 anos. Foi o maior Incrível. tempo que eu fiquei em cartaz com uma peça, O foi com Plínio essa estava primeira vivo peça. ainda. Tava. Que E foi incrível. uma experiência. Ter o Plínio ali, o Plínio viajava com a gente. Quando a gente foi para Santos, que é a terra dele, ele foi junto, vendia os livrinhos dele na porta do É, eu espetáculo. lembro dele vendendo livro pessoalmente. Eu tenho essa lembrança do Plínio ali no Centro Cultural Vergueiro, no Bexiga. Eu vi o Plínio em Exato, alguns lugares vendendo exato. os livrinhos dele. E ele fazia na nossa peça, ele dava uma palestra depois. Ele dava um bate-papo com o público. E a gente falava, Plínio, só o seu bate-papo é melhor que a peça, fica aí. O pessoal, que era um homem incrível, era uma pessoa iluminada, genial. Ele sentava ali, tinha um magnetismo que ele sentava, e as pessoas às vezes ficavam mais de uma hora conversando com ele. Durante as viagens, ele teve muito presente, não nas temporadas em São Paulo, mas a gente esteve muito próximo, pegando estrada com o Plínio. Isso foi, imagina, Inesquecível, né? Grande inesquecível, Tiago. dramaturgo. É, Maravilhoso. Que é, oportunidade. Que bênção. Que coisa boa. foi, foi. Que maravilha. Uhum. E aí depois você voltou às novelas, fez Malhação, que eu lembro. Teve mais novelas na Fiz, Globo. Teve teve. algumas novelas. E aí teve Olho no Olho, O Olho no Olho, Olho que no eu era Olho, colaborador do Calmon. exatamente, você era Exatamente. colaborador ali do Calmon, e aí eu consegui trabalhar com o Gilberto, que era uma vontade antiga. Ele me chamou para fazer Pátria Minha e tive ali uma dobradinha com a grande Marieta Severo, Sim, e, e a gente fez um par de mãe e filho, vilões e cômicos, vilões cômicos foi um na novela. sucesso também. Foi. Na época foi meu primeiro sucesso em TV e realmente ali foi muito bacana. Era o texto do Gilberto, inteligentíssimo, aquele humor ácido, falando sobre a alta sociedade carioca e, no caso meu e da Marieta, né, que éramos dois falidos que tentavam manter a pose a novela inteira. E, Muito e divertido. Eu muito tenho bem uma lembrança escrito, disso. muito bem escrito. Que tanto o Salomé quanto o Olho no Olho foram novelas muito interessantes, mas foram novelas difíceis, né? Eu lembro que no Salomé tinha o Herval com o Sérgio Marques, tinha umas diferenças, que eram diretor e autor, e isso é muito difícil quando acontece, quando o diretor e o autor não estão na mesma sintonia. E Olho no Olho também teve alguns
problemas, assim, me lembro que o Calmon mudou a equipe no meio da novela. E como é que foi a experiência de Teve Olho no isso, Olho? né? Teve tudo isso? Você vivia... Como é isso? Chegava até você? Não. Essas coisas, esses Mais ou problemas? menos. Eu lembro que na primeira novela eu não tinha acesso, no Salomé eu não tinha acesso aos bastidores. A minha maior preocupação era estudar tudo aquilo e levar com hombridade para o Aham. estúdio. Se eu conseguisse fazer isso, porque eu não tinha realmente o know-how de decorar tanto. Isso eu aprendi com o tempo. E Olho no Olho, entrei no meio. Eu entrei porque, na época, o Thales tinha morrido, o Thales Panchacon, Eu lembro, e exatamente. Alguém. precisava de alguém que entrasse e fizesse par com a minha amada Bel Kutner. Uhum. E eu entrei para isso, eu entrei na novela, tanto que eu estava meio escalado para fazer a novela do Gilberto, mas eu não podia saber. E eu entrei e aí alguém falou, deixa ele ir. Logo depois, no final da novela, me falaram, você, você vai fazer o Gilberto, e para mim foi ótimo, porque eu emendei meia novela com uma novela inteira. E moleque, feliz, trabalhando, Coisa boa, voltando para a carreira TV. dando certo. É Graças a Deus, sempre. muito bacana. Mas você falou de uma coisa interessante, que assim, quando entre uma novela e outra, o fato de você estar em cartaz no teatro, isso te sustentou 2 anos, você vê o poder do teatro, né? Quer dizer, de uma forma independente, se você tem Sim, os seus o que o pessoal chamava de teatro de repertório, o seu repertório, você tem as suas pièces de résistance, né? As suas peças de resistência, sim, né? No sim. bolso, você pode sair mambembando por esse país que as pessoas vão lá ver. Foi aí Quer que dizer, não eu. agora em pandemia, né? Exato. Mas. Não em pandemia, mas se você tiver o seu repertório, se você tiver o seu estilo desenvolvido, a sua galera, a sua turma também, as pessoas que você ama do tablado, você estabelece uma coisa que é para sempre, que independente de você ter ido por outros caminhos, ter ficado muito tempo fazendo uma outra coisa, quem é teu irmão do tablado, quem é teu irmão do palco, é para sempre. E é isso que a gente conversou aqui. Você vai encontrar 10 anos depois, vem cá que você é meu, vem cá que você é minha. Nós somos uma família. Bianquinha Rinaldi. Olha, aquele Bianca. Bianca, vocês fizeram bastante teatro juntos também, né? Fizemos E tudo de televisão mim. também. E televisão também. Vocês Fizemos fizeram. tudo de mim, que foi uma peça que a gente escreveu, que nós escrevemos, foi minha primeira e única investida como autor. Foi junto com o Emílio Boechat, eu falei, deixa eu chamar um autor de verdade, e que eu adoro o Emílio, adoro o humor dele, para cênico, e entrei na casa dele, eu nunca vou me esquecer, eu entrei com uma pilha de DVDs, uma pilha de CDs e outra de livros, e eu quero contar uma história de amor, que é assim. E o Emílio escreveu lindamente junto comigo e teve ouvidos para ouvir tudo que eu estava querendo, bolando ali, e Bianca e toda a turma que se juntou naquela época. E fomos muito felizes no teatro. E Que logo bom. depois fui reencontrar ela trabalhando com você, Ai, coisa boa, que no delícia. Caminhos do Coração. Verdade, verdade. É, Aquele nós, como tem fãs, os fãs até hoje, os fãs dos Mutantes são especiais, eu preciso dizer isso. Porque a são gente já fez especiais. tantas coisas na vida, mas os fãs dos Mutantes são especialmente fãs, eles mandam mensagens todos os dias, é um carinho enorme, é uma vontade que continue, né? Eu recebo, não sei se você recebe isso, mas eu recebo isso todo dia. Eu recebo, Tiago, eu recebo pelo Instagram, recebo por outros meios sociais, redes sociais, recebo como avatares do Fredo,
muitos, Marta Fredo, essa chipada aí dos casais, Marfredo. Marfredo, exatamente, porque realmente ali aconteceu um fenômeno, né, nessa novela. Ela foi um sucesso absoluto. Eu lembro da gente gravando A Morte da Mulher-Aranha na frente do Palácio aqui em São Paulo. O Ipiranga, Era uma isso. no Ipiranga, era uma multidão assistindo a gravação, e era maçante, era uma gravação o dia inteiro, era Difícil, né? Tinha que difícil. botar ela pendurada, né? Que é para depois fazer o efeito das pernas. Exato, ela Oh, meu pendurada, os Deus. carros e tal, e uma turba ali em volta do palácio assistindo. Foi ali que eu tive o primeiro contato com que era um grande sucesso da novela, porque a gente ficava em estúdio ali em Jacarepaguá, não sabia direito, sabia, estava começando essa coisa das redes sociais e tal, e aí ali eu percebi, eu falei, gente, o negócio é sério, o É negócio é um grande, fenômeno. É. é um fenômeno, é um fenômeno. A gente Era, ficava na liderança. E eu, infelizmente, os fãs me cobram isso até hoje, fui obrigado a tirar Marta e Fredo da novela para vocês irem para a novela do Lauro César Muniz. foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Essa ida, e foi dos dois, né? Ela Dos dois. também, É. a Miriam também. Vocês estavam fazendo um sucesso extraordinário. Era um casal assim que estava bombando, Marta e Fredo. Até porque eles tinham um conflito muito bom, né? Porque Sim, ele, o Fredo, achava que tinha que exterminar todos os mutantes da face da Terra, que aquilo era um perigo para a humanidade. E ela já via com outros olhos, né? Os mutantes. Já viu os mutantes com os olhos da humanidade, que eram ainda, exato, né? Então, e tinha, exato. e tinha e cada um dentro da sua posição, dois grandes atores, a Miriam Freeland, ótima atriz também. Maravilhosa, Deu uma maravilhosa. química incrível vocês dois. Deu uma química, aconteceu a história ali. Eu fiquei impressionado com como rolou o negócio e eu tive muito prazer ali Você de sabe fazer que... aquele personagem. Ah, querido, que Imagina. bom. Muito prazer, Eu, Tiago. foi Eu, o começo do fim da minha relação com a Record ali. Sabia quando tiraram vocês da novela? Para mim aquilo foi uma dor, eu ter que tirar vocês da novela. eu não sabia dessa, que É, foi, eu não queria tirar sim, vocês da novela. E aí eu sim, tive que tirar vocês da novela. E eu falo assim, gente, como é que vocês fazem isso no meio de uma... Quando foi comunicado pelo Irã Silveira que eu ia ter que tirar vocês mesmo, aquilo para mim foi... Eu achei que aquilo era era a Record estava dando tiro no próprio pé, sabe? Porque como é que se tira dois... Era a mesma coisa que você estava com a Marieta fazendo sucesso na sim, novela do Gilberto. Aí sim, tira aquela dupla que está fazendo sucesso, justamente a dupla que está fazendo sucesso da novela. sim. A gente estava ali, estava sendo muito feliz, uma coisa, e foi um sucesso que a gente, quando eu entrei, que era no final do Caminhos do Coração, e aí a gente engatilhou nos Mutantes, era um personagem que era eu nunca tinha feito nada igual. Eu nunca tinha participado de uma criação dessa forma. Eu lembro que eu fui estudar quadrinhos, que eu fui estudar. Eu cheguei no Sin City na época, e eu lembro que eu fiquei tão empolgado que eu fui conversar com a Vancini, o nosso diretor, querido amigo, e Maravilhoso. maravilhoso. E eu entrei na sala do Avancini nervoso. Eu falei assim: olha, Avancini, eu queria conversar com você uma coisa. Ele me olhou assim, arregalou o olho, falou, o quê? Eu vou fazer um exterminador de mutantes, o personagem Fredo. Eu falei, eu sei, eu sei. Eu queria perguntar para você se eu poderia usar um All-Star velho, preto. Ele olhou para mim e falou, Petrônio, pode, obrigado pela sua participação, obrigado por ser um ator que está contribuindo com a linguagem. E o Fredo tinha aquele All-Star preto a partir do Sin City, porque eu mergulhei naquele universo e queria trazer alguma coisa para a novela,
porque ela tinha essa pegada da aventura que enlouqueceu as pessoas. As pessoas se sentiam é, mutantes porque se sentiam. Você falava de excluídos ali, você falava de um pessoal que tem um poder, mas que é uma metáfora, tem um poder que incomoda, tem um poder que não é o poder que a sociedade estabeleceu que você deve ter. São poderes. E quando eu entrei na novela, eu entendi isso. Eu Eu achei acho que lindo. pega muitas pessoas porque somos todos mutantes, né? De bebês até velhinhos, estamos sempre em mutação. E Sim, temos poderes, né? Somos todos muito diferentes, somos todos únicos e cada um tem um dom. Então acho que isso as pessoas brincavam com essa fantasia e elas até hoje querem essa volta desse universo, talvez por causa disso. E eu fico pensando sim, assim, puxa vida, né, quando a Marvel fez aqueles heróis e que criou o universo, nunca mais eles deixaram de existir. Até hoje a Marvel está aí, depois foi comprada pela Disney, enfim, mas continua criando os seus produtos aí para os seus heróis, para os seus Vingadores, para o Homem-Aranha, para o Homem de Ferro, para todos eles. sim. E também a DC Comics, quando criou, teve Batman, Superman, até hoje eles estão aí, Poxa, né? E a claro. gente vê o Star Wars, quando criou um universo, até hoje não conseguiram mais parar de criar para esse universo. E quando pararam, houve esse pedido constante, né, de que voltasse o universo, que é o que eu sinto hoje, né, que é essa a vontade que tem de voltar com esse universo. Aí o Fredo é fácil, porque ele foi abduzido, é facinho, né? A gente pode começar com ele abduzido lá, tocando terror Começa em lá, Marte, tocando terror em outro para se planeta. libertar junto com os outros mutantes que estão lá presos, que são e aí de repente ele se alia como mutante para poder, que é o que ele sempre contra os Pô, alienígenas, né? que ideia sensacional ele voltar como mutante. Ou pelo menos aliado Tiago, aos mutantes. aliado aos mutantes, É, sim. É porque o Freire tinha isso, para, ele era é, um dos poucos que era humano, né? Que era. era humano, exatamente. Tiago, sabe o que eu penso também disso? Tem personagens que a gente faz e que a gente sente que a gente tem saudade, mas que a gente sente que cumpriu ali uma função Aham. na ou na teledramaturgia, ou no teatro, ou às vezes você é substituído por um outro ator mas você sente que a tua participação naquilo já foi inteira e você tem saudade, mas você sente que acabou. O Fredo é o contrário disso. Eu sinto que o Fredo existe, o Fredo pulsa, o Fredo ainda habita corações de muitas pessoas, inclusive o meu, e vejo que o seu também. Eu É. acho Não, é um ele não personagem que está finalizou vivo. seu ciclo. Ele Ele não aconteceu esse finalizou. fenômeno. Ele foi abduzido. É. Ele foi abduzido. Ele E está a em algum gente espera lugar. até hoje que ele volte. Eu adoraria retomar o Fredo, porque eu acho que ele está abduzido em algum planeta que a gente não sabe ainda qual é, mas É, ele espera. Tem personagens que são assim. pois é. Você fez um personagem também que eu gostaria de falar um pouquinho dele antes da gente, entre vários personagens icônicos que você fez, eu não, eu queria pelo menos mencionar o papel do Bispo Edir Macedo nos dois filmes de grande sucesso que o Avancini dirigiu, Nada a Poxa vida. Perder, um e dois, né? Sim, sim. Que você fez magnificamente. É uma interpretação assim excepcional em tudo. Você conferiu ali uma humanidade, uma dignidade imensa, assim, contando a história do bispo. E já era seu fã e fiquei eu sou cada vez mais seu fã, Petrônio, não tem jeito. Cada novo trabalho seu, eu fico realmente Tiago, impressionado com o seu talento. meu amigo, ali foi realmente, foi depois dos Dez Mandamentos, quando eu terminei, eu lembro que eu estava, para os Dez Mandamentos, eu fiquei um touro, era um escravo que carregava pedras, arão, e eu tive que perder, eu cheguei a perder 15 quilos para fazer esse personagem,
e eu mudei, eu mudei. Passei 3 meses em preparação para conseguir tentar trazer a simplicidade com que ele fala, com que ele se coloca diante das situações, era o que mais me interessava. E ali realmente foi um trabalho de composição difícil, foi o trabalho acho que mais difícil que eu já fiz, e quando eu sabia que era para cinema, eu ficava mais nervoso ainda, porque eu sabia que ia ficar gigantesco aquilo na tela, e, e foi um trabalho de interiorização. Eu não poderia tentar demonstrar nada. Eu tinha que viver o bispo ali. E para isso eu busquei compreendê-lo nas ações, na forma de falar, não só na forma de falar, mas na forma de pensar, na forma de se colocar. Porque ele é objetivo, ele é de uma simplicidade para resolver algumas questões que parecem complicadas. E então foi um trabalho de doação de ator mesmo, assim, para tentar chegar num resultado em que fosse satisfatório para o público. Porque se você vai ver uma pessoa muito conhecida, um filme sobre uma pessoa muito conhecida, você quer ver a pessoa lá. Se você é fã da Tina Turner e vai ver um filme sobre a Tina Turner, você quer ver a Tina Turner. Então eu falei, então eu vou ter que trazer o bispo para cá de alguma forma. E foi esse o trabalho. Nunca tinha feito um trabalho de composição na minha vida, de composição em cima de uma pessoa que é muito conhecida. E tive muito medo. Ali eu realmente falei. Eu lembro muitas conversas com a VEC que nós tivemos, ali o Avancini, que dirigiu o filme, e o Avancini foi um lorde, ele foi um excelente companheiro durante todo o filme, do primeiro dia de ensaio quando a gente terminou de filmar no Soweto. Ele foi inclusive depois do filme me recebendo aí na cidade de vocês, em Los Angeles, com o mesmo carinho, com a mesma amizade, com o mesmo. É uma coisa que transcende o profissional. O Você Vicine é vira amigo. sensacional, ele é um gênio. Ele é, ele é. E você e Você ele, também. quando eu te veria, querido, imagina, eu ainda me sinto aquele cara de Salomé correndo atrás do texto, nervoso porque ia errar o texto. Falei, ai meu Deus, eu não posso errar, cara, não posso errar. Aí depois eu vi que não errar era simplesmente relaxar e deixar acontecer o que tinha que acontecer. Eu me cobrava muito, eu tinha que mostrar que eu era ator. Calma, as coisas não são assim. As coisas são mais leves, E né? eu pulei um pouquinho porque não dá para falar da carreira toda, que a carreira é grande, são muitas novelas, muitas coisas, mas eu queria também É só comentar um pouquinho mais os Dez Mandamentos, que se tornou um sucesso mundial, né? Uma coisa impressionante. no mundo inteiro passa os Dez Mandamentos. É outra coisa impressionante. Era o Arão, foi um outro personagem que me surpreendeu. Eu adoro quando os personagens dão baile na gente. Fredo me surpreendeu, Arão me surpreendeu. É quando a gente não espera. A gente se prepara, a gente faz tudo o que é para ser e tal, mas o personagem vem e fala assim: meu amigo, é só você contar a história, deixa um pouco comigo também. E aí você conta a história através dele e, e o personagem faz o resto. O personagem tem poder, o personagem tem força, a gente tenta se aproximar dele de alguma forma. Não estou falando nada de outro mundo, não, mas eles têm força própria, a palavra tem força própria, o que vem escrito no texto de vocês tem vida. Me,
o trabalho do ator tá muito ligado em tentar aproximar dessa vida que está na sua mente, que está na cabeça do autor. E eu vou te falar uma coisa, eu não gosto muito, descobri que não gosto muito de, durante a novela, conversar muito com o autor. No final, por exemplo, dos Dez Mandamentos, eu fui lá e dei um abraço na Vivian enorme. Falei, eu não te ligava muito, Vivian, porque senão ia ficar. Palavras eram tão pequenas perto do diálogo que a gente estabeleceu, aí como ator e autor, que o nosso diálogo deveria ser artístico. Eu pensei. Ela falou, pensei a mesma coisa e tal. Isso foi muito legal. Eu gosto quando os atores me procuram, porque às vezes os atores têm ideias. E os atores, Sim, às vezes, conhecem melhor as personagens do que nós mesmos, os autores. Como a gente está com a cabeça em 60 personagens, a gente não tem a mesma atenção que o ator tem só para o seu personagem. sim. Então, assim, eu respeito imensamente quando um ator me busca e fala: eu tive algumas ideias, queria dividir com você, ou eu pensei nisso, ou às vezes já aconteceu do ator falar: olha, Tiago, você escreveu isso, mas olha o que ele disse no capítulo 30. Tem assim. Tá certo. Tá Tudo bem certo. que as pessoas mudam, né? Mas, enfim, eu sempre respeito também. Mas eu entendo o que você está dizendo, porque os personagens têm vida própria, né? E conduzem. E os Eu melhores lembro. atores são esses, que eles conseguem não deixar o ego vir na frente. Que eles anulam o ego para deixar o personagem aparecer. É uma coisa que eu busco muito isso. Às vezes consigo, às vezes não. Mas eu busco muito. E eu lembro que na minha primeira batelada de cenas que eu gravei do Fredo, eu lembro que pintou uma coisa em cena e que aí estava estabelecido o nosso diálogo. Você viu e pegou que ele tinha um tique na boca, que era uma vontade, um ódio dos mutantes, e pintou um tique. E você captou isso de uma forma e começou a escrever e pedir esse tique. Isso para mim era bingo, bingo. Falava, poxa, o Thiago viu e para mim aí é o estilo de cada um, é o jeito de cada um. Né? Para mim, você captar isso e escrever era como ganhar uma medalha, ganhar um prêmio, sabe? Fala, pô, o autor, o Thiago viu e mandou no texto isso como resposta. Que delícia. Isso é muito Tô vendo legal. que tem muita gente aí da América Latina inteira Oh, gente, aqui com que a gente legal. aqui, porque eu acho que talvez pelo sucesso Rose, dos Dez Mandamentos, sim. todos os sucessos, mas aí tem gente de todos os países aí da América Latina estão aqui com a gente. Poxa, um beijo para todo mundo, um beijo para a Argentina, para o Chile, Peru, Peru, uma turma da Colômbia que eu conheci também, tem que é gente de muito todos os países bacana. aí vendo. Ah, que maravilha. Silvia, tem um pessoal que eu conheço que está. A Silvia me ajudou hoje a me preparar para essa live aqui. Primeira live, né, Minha Petrone? primeira live, Primeira, isso. gostou? Tá gostando? Vai fazer outras? Eu tô curtindo, tô adorando falar com você Passa e a gente. rápido, daqui a pouquinho já passou a nossa horinha. Já passou? Aí vai ficar Quanto no tempo? IGTV, ainda É não, verdade. daqui a pouco, falta só uns minutinhos. Mas aí fica salvo no meu IGTV, quem quiser ver, ou se você algum dia quiser Tá, rever, aí vai estar lá salvo para os fãs também que quiserem ver e curtir um pouquinho esse nosso ótimo. papo, estará lá. Viu, Que querido? bacana, E Thiago. você tem planos de vir para Los Angeles? Ainda não. Eu vou fazer agora a próxima novela, o Gênesis. Gênesis. Eu vou estar fazendo um personagem muito bonito, muito humanizado, veio escrito de uma forma que está muito bacana, que vou fazer Jacó em Gênesis, Que maravilha. dividindo o personagem com um excelente ator, que é o Miguel Coelho, e eu vou dividir com ele, eu entro aos 45 anos do Entendi. personagem, e então eu devo ficar aqui em São Paulo, a gente está gravando, eu ainda não comecei, devo começar, não sei, mas nas duas últimas fases da novela. Então, por enquanto, eu estou aqui, mas Los Angeles
Depois, né, de férias, Ficou quem no sabe? coração. Você está Poxa sempre vida. convidado. Foi um prazer te ver Obrigado, aqui querido. em Los Angeles, quando você veio para estreia de Do Nada a Perder 2, né? Do Nada a Vocês me Perder 1. receberam muito bem. Foi do 1 e do 2. Eu Do 1 e tive do 2, foram duas isso. vezes que a gente esteve Foram aqui. 2 vezes. E E foi foi muito bom. inesquecível. É, Inesquecível. Tá bom aí, tá contigo. demais, muito bom. Então você está se preparando agora, você leu o Thomas Mann? O Thomas Mann é José e seus irmãos, né? Mas fala um pouquinho da história anterior do Jacó, Sim, sim, no vou ler. começo. Obrigado da dica. É. Vou ler, vou ler, vou ler. Estou, inclusive, buscando todo o material possível. Ótima dica. Obrigado. Maravilha, querido. Coisa boa falar com você, Petrônio. Muito bom, E Tiago. tem planos depois para o teatro também? E para o cinema? Tenho para o teatro, tenho. Vou trabalhar com o Elias Andreato. Ele teve em casa, a gente leu vários textos, a gente teve junto durante alguns meses lendo tudo que chegava em nossas mãos, e o Elias é cheio de ideias e possibilidades. E nós chegamos num texto que nós vamos montar. Ele fez uma adaptação, falando de texto francês grande, ele conseguiu fazer uma adaptação de Entre Quatro Paredes, do Sartre, que é um estouro. Na hora que nós lemos juntos aqui em casa, eu falei, é essa peça que nós vamos fazer. Que legal, eu adoro Ele essa fez. peça. Vai É, ter a moça também, vai ter a. sim, Que vai ser quem? Lavínia Panunzio e Vera Zimmermann. Ai, que Foram bom. as duas, a Estelle e Inês. Ai, que maravilha, que maravilha. Isso. A Ai, gente quero ver, montou o se eu elenco, puder. por favor. E Elias fez uma adaptação que realmente te caiu, que eu te falei, cara, a gente está lendo texto aqui há meses e você segura essa pérola. Então acho que vai ser bacana. Ai, coisa boa, Petrônio. E no cinema já tem plano também, não? Não, não, não. Tem um Ah, filme que eu fiz, que é um Broto Legal, que deve estrear daqui, eu não sei quanto tempo. É porque a pandemia, tudo isso que aconteceu, atrasou a estreia de muitas coisas. Muita gente teve que parar seus espetáculos. Vários espetáculos tinham acabado de estrear e tiveram que parar. Nós estamos tendo que. Mas planos para filmar, não. Ainda não tenho, não. deve estar sendo uma fase bem difícil aí para esse pessoal do teatro de São Paulo, especificamente, né? Que o Sim, teatro é muito forte em São Paulo. Tem gente que vive do teatro só. exatamente. Não só atores e diretores, como toda a técnica, como Toda todo o técnica, pessoal. bilheteira, camareiro, todo o pessoal. Um Exatamente. momento bem difícil. É um Vamos momento. rezar para isso passar logo, para o teatro É voltar, isso. para o teatro abrir É a isso. porta, abrir as portas de novo e voltar tudo um pouco mais ao que era, se Deus quiser. É isso, Tiago. É isso. Nós estamos rezando, estamos na força aí, tentando fazer uma, enfim, uma corrente de, de participação efetiva entre as Solidariedade de... pessoas. Porque você sabe muito bem, tem toda a parte de trás do palco e tal. Eu encontrei ontem uma amiga minha, a Agnes Giuliani, e ela estava me falando de como ela estava orientando as pessoas ali para conseguir algum respaldo através da lei Aldir Blanc, e muita gente que é da luz, que é dos bastidores e que realmente não estava sabendo mais como agir, né, num momento como esse. Então existe a possibilidade da Aldir Blanc também para ajudar nesse momento as pessoas de trás da técnica. Uhum. Existem possibilidades e a gente tem que dar as mãos nesse momento. Maravilha. Querido, vou terminar aqui com uma pergunta que uma pessoa está fazendo insistentemente aqui, Tá? que é a seguinte: você aprendeu coisas fazendo personagens bíblicos? Aprendi muito,
eu aprendi muito. Eu fiz duas novelas muito fortes. Eu fiz Pedro em Jesus e fiz Arão, os Dez Mandamentos. Como não só aprendi, como modificou a minha vida. Foram aprendizados, posturas de vida, posturas de compreensão e estado de espírito para o outro, por exemplo, Pedro não se achava digno do que estava vivendo. E quantas vezes a nossa baixa estima, eu digo a nossa De porque, forma geral, de sim. forma geral, não nos permite viver coisas que estão gritando na nossa frente, não nos permite ser feliz, não nos permite aceitar a vida pulsando e o sol abençoando o nosso corpo e nos dando a vitamina D que é tão necessária para essa vida. Aprendi a observar a vida de forma mais quente, mais prazerosa, menos triste. Muita coisa, muito aprendizado. Que maravilha. Petrônio, só respondendo aqui mais uma vez aos fãs dos Mutantes, com certeza, se no dia que eu puder voltar a esse universo dos Mutantes, eu vou tentar trazer de volta o Fredo dessa abdução. Ô, Thiago, e você já tem aqui a minha participação confirmada, porque eu gostaria muito de Maravilha. voltar a fazer o nosso Exterminador de Mutantes. Que maravilha. Que Querido, maravilha. Querido, obrigado por ter aceitado fazer comigo a sua primeira live. Isso para mim é um motivo de grande orgulho. Eu me sinto assim acarinhado assim pela sua aceitação a é esse verdade. convite. E imagino que muitas outras pessoas tenham pedido e que você tenha cedido só porque nós somos amigos e nos gostamos tanto. Foi um ano complicado, muito complicado, em que eu achei que deveria, de alguma forma, ficar um pouco mais recluso e me sentir assim. Agora está na hora de abrir e vamos torcer aí pela vacina o mais rápido possível. Isso. Eu gosto de fazer essas lives assim, uma porque eu gosto de contar a história das vidas das pessoas e elas me inspiram também. A gente se conhece há tanto tempo, mas hoje eu aprendi ainda mais um pouco sobre você, sobre a sua história, de coisas que eu não sabia. E para mim é sempre uma felicidade. Eu sempre conversando com cada amigo meu que eu tenho conversado, feito essas lives, eu descubro mais um pouquinho. É uma forma também da gente matar saudades e também da É, gente, de alguma forma, inspirar jovens artistas aí, que muitas vezes as pessoas não sabem buscar os caminhos, que caminhos buscar. Eu sempre incentivo a buscar os melhores mestres, as melhores instituições, né, onde a gente pode encontrar quem veio antes, né, e que tem o conhecimento para passar adiante. E as lutas, né, porque sempre há lutas nessa profissão, nessa vida de artista, a gente sempre vai lidar com altos e baixos, com momentos de maior sucesso, de talvez não tanto assim, sim, então isso é tudo inspirador, ainda mais nessa época que o pessoal está aí recluso, né? Então é uma forma também da gente chegar nas pessoas e trazer esse carinho, trazer um pouco dessa vivência que a gente tem. sim, você tá com toda a razão. E acho que eu devia também uma live aí para a galera e através de ser pelas suas mãos, isso me deixa muito feliz. Ah, querido. Muito Então, feliz. quero agradecer a todo mundo que esteve aí na live com a gente. Um beijo Também, para todos queridos. Obrigado ao Wellington que fez a nossa arte, o Wellington Pereira de Silva, sempre faz obrigado. as minhas artes. Beijo para todo mundo. Em especial para você, Petrônio. Se quiser se despedir, fica à vontade também. Olha, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui, agradecer você, Tiago, por ter feito esse convite. Eu achei que nesse momento era o momento de fazer uma live através das suas mãos. Isso foi muito especial. Dizer que
Tchau, obrigado. Agora eu estou lendo as coisas, eu não tinha lido. Queria colocar um tchauzinho, um coração para todo mundo. E ó, pessoal da Argentina chegando aí. Realmente, cada personagem que a gente faz, a gente aprende milhões de coisas. E Franz deixam a gente com mais fé na vida, com mais fé no homem, com mais fé nas possibilidades. Está sendo muito bacana e vamos fazer agora Gênesis ser uma novela que vai bombar. Tá lindo, tá lindo. Que bom, sucesso, Petrônio. Desejo muito Obrigado, sucesso para Tiago. você, para o Jacó, para Gênesis, para todo mundo que estiver na novela. Obrigado, meu querido. Para você Tá bom? também. Para nós Maravilha. juntos. Isso, que bom. Querido, um beijo. Fica com Deus. Saudades. Saudade, Tiago. Até Estou mais. encerrando aqui. Até breve, se Deus Valeu. quiser. Até breve, querido. Até já, já. Até já. Valeu. O pai é aqui.